Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e finalmente começou os pagamentos dos R$400 com o final do NIS 1. Esse vídeo que está apenas começando, falei em vídeo anterior que o Ministério da Cidadania falou sobre os pagamentos do Vale Gás, a seleção dos novos e primeiros beneficiários, 5,5 milhões de famílias de baixa renda que vão receber o gás dos brasileiros do Vale Gás, no valor médio de 50% a nível nacional. Hoje, o gás de cozinha está em torno de 102, segundo a Petrobras, houve uma atualização e houve uma redução nesse valor, ou seja, esse valor caiu justamente para R$96, R$98. Com essa diferença, o que é que vai acontecer? O valor de 102 pode ser 51, R$52. Se ficar nessa faixa mesmo, de 96, R$98, aí o valor seria menor, R$48 ou R$49. Eu lembro que agora serão selecionadas 5,5 milhões de famílias para receber o gás dos brasileiros e terão direito à metade, 50%. São 30 parcelas durante 5 anos. Lembre que o governo planeja atender cerca de 19 milhões de famílias até setembro de 2023. Agora, para começar, são 5,5 milhões. Segundo a nota, infelizmente, os pagamentos que seriam iniciados hoje do gás dos brasileiros, não começou hoje, porque, segundo a pasta, o cruzamento de dados com os Ministérios da Mulher e da Justiça e Segurança Pública para identificar as mulheres vítimas de violência, grupo prioritário para receber o vale, não foi feita em tempo hábil para entrar já na folha de dezembro, ou seja, agora. Então, a pasta assegura ainda que vai ser pago sim antes do fim do mês, ou seja, nesse mês de dezembro. Então, muita gente estava perguntando, Alex, o gás não saiu, Alex, não fui selecionado. Então, é a situação. Mas aí eu faço a pergunta, são várias categorias que têm direito. Por que não liberou a categoria, por exemplo, do BPC? BPC, que é o benefício de prestação continuada, tem direito a receber, poderia liberar. Pessoal do CAD único, do Auxílio Brasil, o governo tem todos os dados, são 14,7 milhões, poderia também liberar. Não, mas é porque as mulheres vítimas de violência doméstica, falta essa atualização, esses dados atualizados, por isso que a gente segurou. E quem está com os dados atualizados? O governo poderia ter liberado isso? É uma pergunta que a gente faz e a gente vai acompanhar isso de perto. Então, o gás dos brasileiros que ia começar hoje, infelizmente não começou, mas em nota, o Ministério da Cidadania avisa que vai pagar ainda nesse mês, tá? Nesse mês, 5,5 milhões de famílias serão selecionadas de baixa renda, tá certo? Você recebeu seus R$400 hoje? Deu tudo certo? Comenta aqui, tá? Olha, o Auxílio Brasil de R$400 começou a ser pago hoje, o beneficiário, inclusive, muita gente estava reclamando porque foi consultar as informações das datas, tudo direitinho, mas quando chegava no valor, infelizmente, não batia aquele valor dos 400. Porém, quando foram receber, estava lá os R$400 de fato. Isso aconteceu com você também? Comenta aqui se aconteceu isso. Você foi aí pelo aplicativo do Auxílio Brasil ou pelo Caixa Tem e lá estava dizendo um valor menor, 130, 170, 220. Você já foi preocupado. Quando chegou para receber, aí saiu de fato os R$400. É isso que aconteceu? Comenta aqui se você do final do NIS 1, tá? Se aconteceu isso, se deu tudo certo. Porque o governo já vem batendo na tecla que ninguém deve receber menos do que R$400. Então, todo mundo tem que receber 400 no mínimo acima. Tem alguns beneficiários do Auxílio Brasil, dos 14,7 milhões, cerca de 2 a 3 milhões de beneficiários recebem mais do que 400. Então, continuarão recebendo normalmente. Não vai ter redução para R$400 não, tá? Agora, quem ganha menos tem um acréscimo, a diferença, o governo paga essa diferença para receber no mínimo R$400. Bem, hoje, sexta-feira, a Caixa começou a pagar ao final do NIS 1, né? Os beneficiários do final do NIS 1, a medida provisória, publicada em edição extra do Diário Oficial da União, no último dia 7, mostrei para você a medida, antecipou o pagamento do novo valor do Auxílio Brasil, o instrumento criou um benefício extraordinário que complementa as parcelas já previstas do Auxílio Brasil pelo valor de R$400, ou seja, cada família deve receber no mínimo R$400. Muita gente estava me contando que ao consultar
tanto o aplicativo Caixa Tem quanto o aplicativo do Auxílio Brasil não estava aparecendo os R$ 400. Mas na hora de receber, aí saiu direitinho 400. Me comenta se isso aconteceu com você também, tá? Já outros beneficiários foram consultar e estava aparecendo normalmente o valor a receber. Então, isso quer dizer que atualiza para alguns e para outros não. Será isso? Mas o que vale é na hora de receber. Recebeu, saiu os 400, está bom demais. Lamentavelmente era para sair o retroativo também do que faltou em novembro. Deve ficar agora só para janeiro. Lamentavelmente era para entrar os novos beneficiários, o pessoal que estava na fila de espera do Bolsa Família, 1,5 milhão de pessoas, lamentavelmente ficou também para janeiro. Enfim, são coisas que a medida provisória só garante a quem recebeu em novembro, mas não garante para os novos beneficiários. Os novos beneficiários dependem da PEC. A PEC, inclusive, teremos a votação, pelo menos os debates estão previstos para terça-feira, próxima terça, dia 14 de dezembro, tá? O futuro dos R$ 400 de forma permanente depende da decisão dos parlamentares, ou seja, dos deputados na Câmara Federal. O Senado aprovou os R$ 400 de forma permanente, foi unânime. Agora é com a Câmara. A Câmara Federal é com os parlamentares que devem decidir isso também. Bem, eu lembro que, segundo o Ministério da Cidadania, desse total de 14,7 milhões de famílias atendidas em novembro pelo novo Programa Auxílio Social do governo federal, aproximadamente 13 milhões de reais estão recebendo agora no mínimo 400. Em novembro, o valor médio do Auxílio Brasil estava em torno de R$ 217. Teve uns que receberam mais, outros receberam menos. Alex, por que 13 milhões aproximadamente dos 14,7 estão recebendo aí no mínimo 400? Porque tem mais pessoas, mais beneficiários. O Ministério fala 1 milhão a 2, já tem outra informação atualizada que diz que esse número é de 2 a 3, que recebem mais do que R$ 400. Então, no desencontro de informações, o que a gente sabe é que a maioria recebe no mínimo, agora está recebendo no mínimo R$ 400. Tem pessoas aí que recebem mais de R$ 400, vão permanecer do mesmo jeito, recebendo esses valores, sem redução, tá? Sobre a questão do calendário, as datas de pagamentos seguem o modelo do antigo Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos 10 dias últimos úteis de cada mês, sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Nesse mês de dezembro, em função do feriado de Natal, os pagamentos vão até o dia 23, com antecipação do calendário regular em praticamente uma semana. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento. O valor do benefício ainda gera expectativa, como falei no início, tem gente que diz que não está batendo os 400, mas o que vale é que o governo garante que ninguém receberá menos do que R$ 400, tá? O aplicativo Auxílio Brasil, desenvolvido pelo Programa Social, e também o aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. O novo programa social tem 3 benefícios básicos e 6 suplementares que podem ser adicionados caso o beneficiário consiga um emprego ou tenha um filho que se destaque em competições esportivas ou em competições científicas acadêmicas. Podem receber o Auxílio Brasil as famílias com renda per capita de até R$ 100, consideradas em situação de extrema pobreza, e aquelas com renda per capita de até R$ 200, consideradas em condição de pobreza. A Câmara está definido aí, né? Tá para definir os valores maiores. Esse extrema pobreza pode chegar a 105, de pobreza pode chegar a R$ 210, segundo o próprio deputado Marcelo Aro, de Minas Gerais. Então, estamos acompanhando isso. Olha, gente, sobre o futuro dos R$ 400 de forma permanente, depende única e exclusivamente dos deputados. A PEC dos precatórios, a PEC 23, a promulgação, inclusive, pode levar até 45 dias para entrar em vigor depois que for definida na Câmara. Há algumas ferramentas que podem entrar em vigor imediatamente, mas aí dependeria de uma sanção do presidente Bolsonaro. Como o presidente tem pressa, é isso que a gente está torcendo, que a Câmara consiga chegar em um denominador comum, ou seja, que aprove o final do que ficou fatiado. Bem, com o fatiamento da PEC dos precatórios, o Congresso pode promulgar nos próximos dias a mudança da forma do cálculo no teto de gastos. A medida abre um espaço fiscal de R$ 60 bilhões no orçamento do próximo ano, mas corre o risco de ter só validade
né, de só ter a validade depois de 45 dias. A promulgação de alguns trechos da PEC, que é a proposta de emenda à Constituição dos precatórios, é discutida pelo Congresso para viabilizar o pagamento de forma permanente dos R$ 400. O Senado fez sua parte, aprovou, de forma praticamente a maioria, né? E teve até uma folga boa. O Senado fez várias mudanças. O relator, o líder do governo do Senado, Fernando Bezerra, ouviu vários senadores e aí resolveu fazer várias mudanças e por isso que conseguiu aprovar. Na Câmara agora tem parlamentares de oposição, alguns parlamentares independentes que estão, digamos assim, ainda indecisos, para não falar querendo impedir a votação dos R$ 400. Eu fico pensando, alguns comentaristas dizem, não, isso aí é porque se os R$ 400 for confirmado de forma permanente, isso vai ser bom para a população. Porém, vai ser muito bom também para a imagem do presidente Bolsonaro, porque aí seria o presidente que deu um aumento significativo e é por isso que, segundo alguns comentaristas, pode gerar polêmica, ou seja, alguns parlamentares não querem isso. Mas aí eu fico pensando, os parlamentares trabalham para quem? Não é para o povo? Ou está trabalhando para eles? Se é para o povo, então tem que dar, tem que confirmar esses R$ 400 de forma permanente. O governo tem interesse em confirmar os R$ 400. Se não tivesse atraso, não tivesse acontecido aqueles atrasos na votação na Câmara Federal, a gente hoje teria aí os R$ 400 já aprovados de forma permanente, né? Se não tivesse demorado tanto, a entrada dos novos beneficiários chegaria a 17 milhões e também a questão das diferenças do retroativo de novembro que deveria sair agora. Então a gente vê que é uma série de atrasos que quem dança, né, quem se prejudica é a população no final de toda essa história. Terça-feira teremos debates. Alguns parlamentares dizem que vai ficar só para o próximo ano, outros dizem que vai tentar definir isso já na terça-feira. Enfim, vamos acompanhar, vamos trazer todos os detalhes. O que interessa nesse momento é que essa PEC seja aprovada, como foi feito no Senado, e que confirme os R$ 400 de forma permanente. O Senado confirmou isso, falta a Câmara agora fazer a sua parte, tá? O governo tem interesse nos 400, agora a oposição, parlamentares independentes é que tem que rever isso aí. Nesse momento não é para ter orgulho, nesse momento tem que ajudar o povo precisa desses R$ 400. Não, mas se aprovar os 400 vai melhorar a imagem do presidente, a popularidade dele vai aumentar, como aumentou ano passado, quando deu aquele auxílio de 600 e 1.200. A população não quer saber disso, a população quer os 400 de forma permanente. E é isso que a gente vai estar acompanhando tudo em Brasília, tá? A previsão é que terça-feira seja definido. Porém, alguns parlamentares dizem que não, vai ficar no debate e aí eu não quero usar o termo boicotar, tá? Porque isso é muito feio, chato, mas se não tiver definição terça-feira, só vai ficar para o ano. E aí é outro problema, A medida provisória que foi aprovada foi justamente o governo pensando nisso, essa indefinição. Então, se não fosse essa medida provisória, a gente ficava pensando, e aí, como é que vai ser o pagamento de dezembro? O governo não esperou a definição da promulgação e antecipou logo para confirmar no mínimo os 400, foi o que aconteceu. Toda medida provisória por lei, ela tem uma validade de 4 anos, ou melhor, de 4 meses. 4 meses, ou seja, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Cabe ao governo se quer continuar pagando via medida provisória até que se defina toda essa situação na Câmara Federal. Vamos acompanhar isso de perto, tá bom? Estou no Instagram, lá no blog Alex Silva, quer estar na minha lista de amigos, vai lá. Lembro que sobre a prorrogação do auxílio emergencial para esse mês de dezembro, vários parlamentares que diziam, se for confirmada a PEC dos precatórios, iriam pressionar o presidente para que prorrogasse pelo menos um mês, agora de dezembro, para ajudar 25 milhões de brasileiros. Até agora, como está indefinido toda essa situação, o governo não conseguiu nem pagar o retroativo de novembro agora, o governo nem conseguiu confirmar o início daqueles novos beneficiários, 2,5 milhões aproximadamente, inclusive o governo falava em zerar a fila agora para entrar em mês de dezembro, de 14,7 ia pular para 17 milhões de pessoas beneficiadas. Tudo isso não foi definido, por isso que, lamentavelmente,
o que é que deve acontecer com essa prorrogação? Infelizmente, deve ser esquecida. Por quê? Se o governo não confirmou nenhum pagamento retroativo, onde ia conseguir agora uma confirmação de uma prorrogação? Alex, e quer dizer que está difícil agora essa possibilidade de prorrogação. Está muito difícil. Agora está muito difícil. Não está impossível, está difícil. A notícia boa é que a comissão da Câmara Federal aprovou a questão do auxílio emergencial para os pais, que receberam 5 parcelas no ano passado de 600, e os pais chefes, pais solteiros, deveriam ter cota dupla. Por isso que a gente está acompanhando isso. Alguns parlamentares dizem que vão tentar aprovar isso para sair nesse mês de dezembro. Eu estou acompanhando isso de perto, tá? É uma possibilidade. O governo deve pagar 2,8 bilhões de reais a cerca de 1.080.000 pais, tá? 1.080.000 pais chefes, pais solteiros, que no ano passado receberam apenas 5 cotas e era para ter recebido cota dupla. Receberam cota simples de 600, ou seja, daria em torno de 5 vezes 600, 3 mil reais. O que é que está faltando? O governo pode pagar agora. Então vamos acompanhar também isso. O presidente Bolsonaro tinha vetado ano passado, porque só estava dando prioridade às mães-chefes, mas agora o Congresso derrubou esse veto e a comissão aprovou. Agora depende do Congresso a gente acompanhar essa votação, tá? Se é possível ainda liberar esse mês. Serão mais de 1 milhão de pais, chefes que terão direito, pais que no ano passado tinham pelo menos um filho de menor e também que não tinha cônjuge, né? Esposa, ou seja, não tinha companheiro nem companheira, tá? Então o pai teria que ser só, o pai solteiro, e aí que teria um filho, pelo menos um filho de menor de 18 anos, e que recebeu as 5 parcelas. Era para ele receber 5 de 1.200, mas só recebeu 5 de 600. Para acompanhar isso, tá? Vamos torcer que dê tudo certo também. Todo o Instagram é lá no blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.